E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre as falácias da inteligência artificial, né? Alguns erros, né? Ou coisas erradas que as pessoas entendem sobre a inteligência artificial, que acaba na mídia e acaba que confunde todo mundo, né? Sobre o que realmente uma inteligência artificial pode fazer agora no futuro. E a Mitchell, que é a autora do artigo que a gente estava lendo, né? Ela cita Shannon, né? Que é o cara da teoria da informação, né? Então tem uma citação aqui dele num vídeo que é do centenário dele, de 100 anos, né? Que ele nasceu em 1916. E ele vai dizendo aqui: eu visualizo o tempo em que os robôs serão para os humanos como cachorros. Não, os robôs serão o que cachorros são para humanos, né? Então, em que sentido isso, né? Que os robôs eles vão ultrapassar os seres humanos, né? Então, diz no sentido de que, assim como você vê um cachorro na rua e considera ele inferior na parte cognitiva, né? Um cachorro, né? Então, os robôs ultrapassariam a gente nesse nível, né? Que é um exagero brutal, né? Então, isso não é nem de longe possível em 100 anos desde agora. E não, talvez não será no futuro, né? Então, é uma das falas dele que é um cara incrível, tá? Um dos principais, né? Relacionados ao começo da computação, da história da computação, da teoria da informação, que é uma coisa importante. Mas, enfim, um exagero. Vamos ver algumas predições sobre inteligência artificial que são exageradas, citadas por Mitchell, né? Então, por exemplo, vai chegar no nível, né, uma inteligência artificial, da inteligência de um ser humano até 2040, 2060. Impossível. Tipo, é que quando você entende o problema, por exemplo, ir para Marte. As pessoas falam, daqui a alguns anos, 10, 20, 60. Eu vi uma palestra não, foi um podcast que tava o Jim Gates, que é um cara importante na física, na parte de supersimetria, né? Que é uma área da física que tenta meio que explicar como uma estrutura, os componentes que compõem o universo são bem estruturados, né? Tem uma subsimetria nesse sentido, com uma grande receita de bolo bem feita, né? Mas enfim, supersimetria. E ele fala, o entrevistador fala, né? Tipo, o que você acha sobre Marte, né? Quando um ser humano vai para Marte, ele dá uma coisa tipo lá em 2060, 2080, algo bem assim fora do que as pessoas fora da física falam, né? Mas enfim. Então, isso é um exemplo de uma pessoa que tem uma visão mais pessimista, mas mais realista sobre um assunto, como por exemplo o ser humano ir para Marte. Nesse caso aqui, eu acho que gente, é muito mais fácil você ir para Marte do que você conseguir um robô que tenha a inteligência do ser humano. Isso é extremamente difícil. Na neurociência a gente nem sabe o que é consciência. A gente vai ver algumas teorias relacionadas à consciência, mas, gente, é muito difícil. É muito mais difícil que parece. Vai ser uma realidade no tempo dos meus filhos? Stuart Russell fala, né? Um cara conhecido. Gente, não. Nem nos filhos dos filhos dos filhos dele, porque não é uma coisa que vai ser rápido. Não é uma coisa que é simples. Fazer uma inteligência artificial geral. Talvez fazer uma inteligência artificial que tenha a inteligência de um cachorro, um gatinho. Talvez. Não tem ainda hoje, mas talvez tenha. Um nível de consciência, talvez. De um. Porque normalmente o problema é você colocar um padrão muito alto. O ser humano é um padrão muito alto. Se você, sei lá, querer fazer a computação da inteligência de um protozoário, de uma bactéria, de um animalzinho, é muito diferente do ser humano que tem uma capacidade cognitiva que supera todos os seres vivos, né? Então, a gente tem que começar do começo, né? Dos menores, né? Então, eu acho um pouco arrogante falar isso. Vai passar os seres humanos a inteligência até essa década, né? Do Shane Lag da DeepMind, né? Do Mark Zuckerberg. Gente, é impossível. Não tem como passar nessa década. Não, é impossível criar uma EGA nessa década. Talvez nesse século. E eu sou uma pessoa que eu quero focar minha pesquisa em inteligência artificial geral.
Meu objetivo é criar um sistema de inteligência artificial geral. Esse é um dos principais motivos para eu estudar sobre esse assunto. Mas eu tenho que ser honesto, não é simples e não vai ser tão rápido. Computação quântica é uma coisa que talvez daqui a 10 anos, 20, 30 seja uma realidade. Mas isso não vai ser uma realidade, isso eu tenho certeza. Agora algumas falácias, que são as 4 que a autora cita. Uma delas é o conceito de que desenvolver AI fraca vai nos dar magicamente AI forte. E AI fraca, gente, é a Alexa, a Siri, a Google Home, a IBM Watson. Essas são todas AIs fracas. Elas conseguem te entender, te responder de volta, ligar sua TV, mas elas não têm inteligência. Elas são AI fracas, né? Elas não têm autonomia. Como John Searle diria, né? Elas são dependentes do observador. Elas não têm consciência. Elas não têm livre agência, ou que os arminianos dizem, né? Livre-arbítrio. Ela não possui isso. É que eu sou calvinista, né? Então eu creio na livre agência, né? Não é algo para esse vídeo. Mas enfim, você, por exemplo, desenvolveu um sistema que consegue entender linguagem como a Alexa, e de repente consegue, um robô, por exemplo, um robô que consegue fazer a mesma coisa que a Alexa faz, entender linguagem, responder, que consiga ver, detectar objetos, né, e reconhecer, né, isso aqui é uma cadeira, isso aqui é um ser humano, fazer todos esses processos individuais que o cérebro faz. Então, reconhecimento facial, reconhecimento de voz, conseguir responder. Tem um robô, por exemplo, chamado Sofia the Robot, né, que se você põe no YouTube aí, você vai falar, nossa, parece que ela tem consciência. Ah, esse robô fala que tem consciência. Ela fala que tem consciência, né? Mas não acredito que seja ela. Acredito que seja só um robô. A Sofia, gente, é uma teatralidade, né? Aquele robô, Sofia, embora seja bonitinho, muito legal, é uma teatralidade. Usa inteligência artificial, mas não tem consciência. Não tem autonomia. É dependente dos seus programadores e ela não consegue ser autônoma. Ela não consegue ser independente. Ela não consegue ter vida própria ou consciência de que ela existe. Mas ela dá a entender isso, né? Então é uma teatralidade muito bem feita, né? Então nenhum robô atualmente ele é Strong AI. Nada nesse mundo é Strong AI. Todos os robôs que existem, Alexa, Siri, tudo isso é como o seu boneco lá do Max Steel, que ele faz os negócios mais pirueta, mas enfim, você não vai dar uma festa de aniversário pra ele, porque ele não existe. Ele só existe na sua imaginação, né? Enfim, ele não fala. É só um robô. Não tem consciência. E aí, isso nos move para o paradoxo de Moravec. Porque você consegue ter uma inteligência artificial que resolve problemas como jogar AlphaGo, jogar StarCraft e derrotar campeões mundiais. Aí você fala, nossa, esse negócio vai dominar o mundo. E consegue ganhar nos campeões mundiais. Mas aí vem pro paradoxo de Moravec, né? O que é o paradoxo de Moravec? De Hans Moravec. Ele escreve, né? Citação é da Mitchell. É comparativo dizer, né? Que o computador, né? Porque é fácil para o computador. Você compara, por exemplo, com a performance de um adulto em testes de inteligência ou jogar damas ou xadrez. Então é fácil para um computador aprender a jogar xadrez, damas, StarCraft talvez. Mas é difícil, mas para o computador é difícil ou até impossível dar habilidades que uma criança de 1 ano tem de percepção e mobilidade. Então, vamos pegar uma criança já mais desenvolvida, né? Consegue falar, ela consegue entender. Você mostra uma coisa, por exemplo, para uma criança de 5 anos, você mostra, ó, você tem que fazer isso, e ela se vira. Você dá um guia para ela, ela se vira. Ela consegue discernir pessoas, né? Ela consegue reconhecer pessoas, consegue conversar com pessoas, consegue entender o que elas falam. E até você se surpreende, né? Porque às vezes elas te dão respostas que você acha que é de um adulto. E esse é um paradoxo de Moravec, né? Que um sistema de inteligência artificial, um sistema computacional, ele consegue resolver problemas como, por exemplo, problemas matemáticos, que um ser humano, ninguém no mundo conseguiria fazer. Contas,
aprender nesse caso usando Reinforcement Learning, usando principalmente Reinforcement Learning, né, para jogar jogos e derrotar seres humanos, mas mesmo assim é um avanço, mas também não é um avanço um ponto de inteligência artificial geral, porque é muito. Você pergunta para a Alexa, por exemplo, qual é maior? Isso aqui é um teste para ver se uma inteligência artificial é boa ou não. Qual que é maior? O meu sapato All Star ou o Monte Everest? Só perguntar. Ela não vai conseguir responder. Por quê? Porque ela não sabe. Agora você pergunta para uma criança de 5 anos, ela sabe que o sapato é menor do que o Monte Everest. Que uma montanha, vai. Só para não falar monte. É simples. Para uma criança é simples, isso é óbvio. Qualquer criança vai conseguir responder isso, mas um sistema de inteligência artificial relacionado à linguagem talvez tenha muita dificuldade. Porque ele não entende. Ele não tem entendimento. Ele não tem inteligência. Ele é só um sistema muito bem feito que consegue resolver alguns problemas. Mas ele não consegue integrar esses problemas e formar um ser. Talvez tenha algumas questões antropológicas que trabalham isso, não só biológicas. A gente já vê isso mais pra frente, com o problema da alma na teologia e na filosofia. Mas é isso, né? O paradoxo de Moravec é a questão de que o sistema de inteligência artificial consegue fazer algumas coisas muito bem, que ser humano não consegue, assim como o computador em si, que não usa, IA, né? E algumas coisas que uma criança consegue fazer para ele é impossível. Então, é basicamente isso. Até o próximo vídeo.